Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de quinta-feira, que tem como tema Vencendo a Idolatria. Então, eu estou aqui mais uma vez com a Iris. Tudo bem, Iris? Tudo ótimo. E aí a gente vai começar entendendo um pouco sobre quais que são os passos, o que a Bíblia fala pra gente conseguir vencer de alguma forma a idolatria. Mas antes eu queria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ligasse o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos e também se inscrevesse no nosso Instagram. Segue a gente lá, @adventista_caxambi, beleza? E aí a lição vai trazer o verso de 1 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 3, que vai dizer assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então traz um verso de que a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso conhecimento, e aí vai trazer mais uma vez essa questão do amor ao próximo, porque tem um verso aqui em 1 Coríntios 10, 24, que diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o interesse do próximo. Então a gente sempre tem que pensar no nosso conhecimento baseado no próximo, né? E nesse amor, para poder não causar nenhum tipo de dano a ele. E aí, mais uma vez, vai trazer dois grandes mandamentos da Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E vai trazer a história do jovem rico, né? Que é um jovem que chega para Deus ali perguntando o que ele precisa fazer para dar a vida eterna. Deus em algum momento fala, Jesus, né, em algum momento fala para ele que ele precisava doar os bens dele, doar as riquezas dele, e aí ele sai triste, né? Então era um jovem que estava muito apegado ali às coisas terrenas, estava muito apegado às riquezas aqui da terra, né, os tesouros da terra, e que estava colocando dinheiro acima do próximo dele, né, acima das pessoas e acima de Deus. Então era uma pessoa idólatra, né? A Bíblia vai dizer isso. E a Então, forma. Ai, desculpa. não pode E falar. a forma de vencer a idolatria é justamente essa, né? Colocando o próximo no lugar que ele tem que ser colocado, de uma pessoa que a gente deve cuidar, orientar, ajudar em tudo que é possível, porque amar é isso, é muito mais do que palavras, mas é ação. É realmente você poder fazer essas abnegações que a lição tem falado, esses sacrifícios que a gente faz por amor ao próximo, mas primeiramente por amor a Deus, com certeza, porque é Ele que vai nos dar essa força, essa direção da gente poder amar ao próximo, porque muitas das vezes a gente ama da forma errada, a gente acha que amar é posse, é possuir, é controlar, quando na verdade Deus fala que a gente tem que cuidar do outro, zelar pela vida dele, orar por ele, fazer tudo o que está ao nosso alcance, claro, com a ajuda de Deus, a gente poder fazer, assim, melhorar a vida da pessoa, e assim a gente também vai ser abençoado por Deus e por outras pessoas que também vão sentir esse chamado no coração de fazer aquilo que Deus mandou, que é amar ao próximo. A lição vai falar que a gente precisa aplicar esse princípio, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, em várias situações, em todas as situações hipotéticas da vida, assim, né? Porque mesmo que é lícito, pode não ser proveitoso ou edificante se ofende a consciência de alguém. Então, assim como o exemplo da questão das carnes, né, que eram oferecidas aos ídolos, é lícito comer a carne que é oferecida? É, mas isso vai ferir alguém? Então, isso vai ser edificante para a vida de alguém? Não vai ser? Então não faz. Então esse princípio ele precisa ser aplicado a todas as coisas, porque até mesmo o que parece certo, né, pode não ser tão certo assim, porque senão você vai acabar ferindo esses dois mandamentos. Então esse façam tudo para a glória de Deus, a Bíblia fala isso, né, justamente porque Paulo mostra que a idolatria pode assumir diferentes formas. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem como adorar um filme, a gente tem como adorar uma pessoa, né, um cantor, a gente tem como adorar, sei lá, um familiar nosso que a gente admira demais e coloca aquela pessoa como principal formato da nossa vida, né? Então, em tudo glorificar a Deus, porque existe muito esse risco de cair em formas variadas de idolatria, né? E eu vejo que algumas bênçãos ficam retidas justamente porque se a gente receber aquilo vai se tornar um ídolo na nossa vida. Eu estava assim pensando nisso sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida recentemente. Eu fico pensando que se eu tivesse recebido essa bênção antes, eu não ia estar preparada e aquilo ia tomar muito do meu coração, do meu tempo, enfim, das minhas energias e não ia conseguir dedicar tempo a Deus. Então acredito que essa questão da idolatria, às vezes Deus vai permitir que a pessoa tenha aquela idolatria, porque ela vai ter que aprender, vai ter um processo diferente,
Mas muita coisa também a gente deixa de receber porque aquilo vai se tornar maldição na nossa vida, não vai se tornar bênção. E às vezes até uma coisa boa, às vezes é uma faculdade, é um trabalho, é um relacionamento. São coisas boas, coisas lícitas que o Senhor deixou para que a gente tivesse acesso mesmo nessa terra. Mas se a gente vai usar aquilo de forma errada, o Senhor, assim, em cuidado conosco, vai preferir não dar, ou esperar mais um pouco, esperar para aquela pessoa amadurecer espiritualmente, que a gente estava falando disso também na outra lição, né, sobre maturidade espiritual, amadurecer mais um pouco para poder receber aquela bênção e viver ela de forma completa, de forma abençoada no Senhor. Exato. E aí Paulo, no finalzinho da lição, vai falar que Paulo deixa claro que ele não buscava o próprio interesse, né, mas o interesse de muitos para que sejam salvos. Então Paulo é um grande imitador de Cristo, né, e aí a gente precisa se referenciar em Paulo, porque ele literalmente deixa de dar valor aos seus próprios interesses para poder entender qual era o interesse do coletivo, né, das pessoas que ele cuidava. Então, que a gente também, assim como Jesus, né, como a Iris falou aqui, que às vezes tem essa preocupação com a gente, né, de não fazer a gente cair em determinado ponto, que a gente também tem essa preocupação com os nossos irmãos, de pensar neles como coletivo e de entender que até as coisas lícitas, em algum momento, pode ser pedra de tropeço para o nosso irmão. Então, que a gente consiga aplicar esse princípio em todas as situações da nossa vida e que Deus nos ajude nisso, né? Porque não é fácil, assim, a gente abdicar, a gente, enfim, né, pensar no nosso irmão mais que na gente, a gente às vezes perder um benefício que era pra gente porque a gente tem que dar pro nosso irmão. Então, vai ser um processo difícil, mas esse amor ao próximo é isso, né? Eu acho até que quem tem irmão entende melhor isso, né? Porque eu sou filha única, eu não posso falar, mas quando você tem um irmão é muito assim, né? Tudo é muito divididinho, não pode dar muito para um e pouco para outro, que aí já começa ali as brigas. Então é isso, assim, essa relação entre irmãos acho que ajuda muito também a gente entender que a gente tem que às vezes ceder pelo outro, por amor ao outro a gente tem que ceder um pouco também. Exato. Vamos fazer uma oração pra gente concluir? Vamos sim. Oremos, Senhor, Jesus, nosso Pai. Obrigada, Senhor, porque a gente consegue vencer a idolatria, sim, com a Tua ajuda, com a Tua força, entendendo que a gente precisa te colocar como prioridade na nossa vida, mas a gente também precisa pensar no nosso próximo como alguém que a gente precisa valorizar mais os interesses deles do que os nossos. Amém. Precisamos nos dedicar ao nosso irmão, precisamos nos dedicar ao coletivo, que o Senhor possa nos ajudar a parar de pensar só na gente, a parar de ser egoísta, mas que a gente consiga ceder para o nosso irmão, ceder para a tua causa. Obrigada por tudo. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Fica com a gente pro próximo vídeo. Liga o sininho aí, que aí fica mais fácil, chega notificações no celular. Fica bem melhor. E se inscreve também no nosso canal. Segue a gente no Instagram, @adventista_caxambi. Beleza? Tchau, tchau.